pessoal, tudo bem? Mais uma quinta-feira, faltando um minutinho agora para as 20 horas e a gente começa mais uma live. Estamos iniciando então nossa live semanal, onde vamos hoje conversar um pouco sobre um tema muito bacana e o tema é bipolaridade. O pessoal vai chegando, vai entrando e a gente vai conversando um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou chamar aqui uma pessoa muito querida, muito especial, a nossa psicóloga aqui na Terapia Criciúma, a psicóloga Tássia Mendes, que vai abordar, hoje eu sou entrevistador, hoje eu vou jogar a bomba para ela, deixar ela nos explicar exatamente como funciona a bipolaridade, como, enfim, quais são os tipos de bipolaridade, se tem níveis, qual o período para ser entendido como uma pessoa bipolar, né? Ou seja, isso acontece diariamente, qual o período que pode ser considerado bipolar e assim vai, tá bom? Então deixa eu vir aqui, eu vou convidar agora a Tássia aqui, deixa só eu procurar ela. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá vendo bem Tô. também? Tá me ouvindo? Perfeito. Sim, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Então, assim, ó, o pessoal já está chegando, já temos mais 7, 8 pessoas aí, e daqui a pouco vai, olha assim, aumentando um pouquinho mais, mas a gente já pode ir conversando sobre esse tema, então, que é bem bacana, que é a bipolaridade. Se tu quiser se apresentar, eu já falei um pouquinho, mas nada melhor do que você se apresentar, né, como deve ser feito, fique à vontade. Eu sou psicóloga, me chamo Tássia Mendes. Eu atuo já faz uns 4 anos na clínica, na Terapia Criciúma. Eu estudei na ESUCRI, fiz psicologia e atendo de criança a idoso, e casais, e familiares, em grupo. E é só ajudar, então. É só te procurar que Só entrar em tem contato. agenda ainda, tem, Oi? tem lugar na agenda ainda. A Tem, quem agenda sabe ainda. mais um. A gente nunca recusa. Então tá. Vamos lá, acho que parou aqui. Tu tá me ouvindo ainda? Tô te ouvindo, só travou a imagem. Travou a imagem. Deixa eu só ver aqui. Ok. Bom, vamos conversando aqui que daqui a pouco volto. Eu acredito que agora voltou, beleza, agora tá certinho. Né? Eu não sei se a porta está fechada, porque assim, ó, pessoal, nós estamos na mesma clínica, só que por medidas de segurança, lógico, né? Até para a gente poder trabalhar, conversar sem máscara. Ela está lá na sala dela, eu estou aqui na minha, e a gente vai trabalhar assim, que eu acho que é melhor, até porque nós estamos tomando todos os cuidados referente a essa questão da pandemia, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque, querendo ou não, é uma situação que nós vivemos hoje. Então, estamos atendendo? Sim, estamos atendendo com todos os critérios de segurança, sempre máscaras descartáveis ou não, mas um para cada atendimento, nunca a gente repete máscara, luva e tudo mais, sempre higienizando, álcool para tudo que é lado, né, gente? Álcool no chão, em tudo. A gente só não jogou nas paredes ainda, o resto a gente higieniza tudo, né, Tassi? Então, Tem que já para ser. realmente, Tem que se cuidar. claro, assim, ó, isso, a cada atendimento nós higienizamos a sala, né, os móveis, assim, seja as poltronas, as cadeiras, mesas, a entrada, a porta, a recepção, tudo é higienizado a cada atendimento. Inclusive, nós estamos tendo bastante cuidado no sentido de ter um distanciamento entre pacientes, para não ter aglomeração. Então, as agendas estão bem apertadas devido a isso. Então, se você quiser já procurar a Tássia também para fazer o seu agendamento, procure logo, porque, querendo ou não, a gente acaba não tendo assim, aquela disponibilidade toda, como num momento normal, né? Que a gente consegue encaixar, ajeitar. Hoje tem que ser bem cuidado com isso. Então, é Até porque interessante a a gente gente... trabalha, né, em mais pessoas, né? Então tem que ter bem cuidado para não ter de choque de agenda, de ter pessoas de acúmulo de pessoas. Isso. E agora na nova clínica, porque algumas pessoas já sabem, outras não, nós saímos da clínica antiga, que era menor, estamos numa bem maior, bem mais ampla, tem
um conforto muito maior, onde tem uma entrada e uma saída, ou seja, até isso a gente se preocupa também no quesito de a pessoa vai entrar por uma porta, ser bem atendida, resolver a situação, e depois ela tem uma outra porta para sair para a gente evitar esse Contato. choque, né? Então, estamos tomando todas as providências para todos os cuidados para que isso fique o mais seguro possível, mas, claro, contamos também com nossos pacientes, nossos clientes, que também precisam se cuidar, chegar aqui, higienizar suas mãos, enfim, usar máscara. Então, eles são bem orientados, são bem queridos, né, Tassi? São. Eles estão bem atentados, eles sabem como tem que ser, né? Cuidado que tem que ter. Isso. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje o nosso tema é bipolaridade. É um tema bem complicado, muitas vezes, até porque as pessoas têm uma visão errada, né, do que é a bipolaridade. É porque fica Acaba... muito no senso comum, né? A gente ouve várias Uhum. pessoas falarem no dia a dia assim, ah, eu sou bipolar, sem saber exatamente É, o quão sofrido é para uma pessoa ser bipolar, ter a bipolaridade. E elas não acabam conhecem, generalizando. E isso sim, eles acaba acabam não atrapalhando. conhecendo os períodos, os sintomas, e acabam achando que porque acordou bem e daqui a pouco ficou triste, é bipolar, né? Oi, voltou. Agora sim. É Isso. porque eles acabam, né? Só porque acordou de mau humor ou acordou de Uhum. bom humor e diante do dia a dia acabou ficando de um mau humor, acha que tem bipolaridade, mas são coisas totalmente distintas, né? O que que é a bipolaridade, né? É isso, a mudança de humor. Mas para a gente Sim. conseguir diagnosticar a bipolaridade é bem difícil. Não é assim, numa sessão que a gente vai conseguir diagnosticar a bipolaridade. Até porque Até porque normalmente as pessoas. existe Pode falar. Existem muitas variantes e também, querendo ou não, existem muitas situações que são parecidas com a bipolaridade. Né? Sim. Sentimentos, emoções e informações que nós recebemos que a pessoa já vem com a ideia, pesquisou no Google, lá eu tenho bipolaridade, não sei o quê. Aí chega aqui, tu começa a fazer perguntas mais específicas, direcionadas a isso. A pessoa, não é assim. Aí onde a pessoa acaba entendendo que não, tem emoções, que é um ser humano normal, mas não que tenha a patologia, né, o Sim. problema bipolaridade. Sim, muitas pessoas elas chegam aqui com o diagnóstico do Google, e durante a sessão a Uhum. gente vai desconstruindo tudo isso. Né? A visão que eles têm que saber exatamente qual é o tipo de problema que a pessoa tem. Porque até mesmo uma pessoa que ela tem ansiedade, seja ela o nível que for, ela vai ter uma variante do humor. Vai mudar o humor dela. Sim, sim, até porque o ser humano ele é emocional, né? Uhum. E ele se afeta muito fácil com essas situações externas. Então, pode variar isso de minuto a minuto, né? Por isso que a gente tem que cuidar bastante com esse diagnóstico de bipolaridade, que é uma das patologias que a gente tem mais dificuldade por conta disso. Porque normalmente o paciente ele vai chegar para a gente no estado em que ele vai estar depressivo, né? Porque a bipolaridade é o quê? É a pessoa estar em dois polos. O que seria isso? Na depressão e no estado maníaco. O estado maníaco é o eufórico, que ela está super bem, super feliz, ela está se achando o máximo. Então, o que Uhum. acontece? Normalmente ele vai aparecer quando ele está em estado depressivo, quando ele está para baixo. E quando ele Sim, está no estado maníaco, ele vai achar que ele não precisa de terapia, porque ele vai estar se sentindo bem. Só que ao mesmo tem. tempo, esse bem acaba atrapalhando o dia a dia, porque às vezes a pessoa ela pode estar no estado de mania, aonde ela pode ser hipomaníaca ou fazer compras demasiado sem noção. Aham, Então ela sim, acaba sofrendo, ou então acha que aguenta tudo, então pega vários tipos de trabalho. Existem várias variantes sim. dessa estágio maníaco, que é um estado onde é bem A preocupante pessoa também. tem, né? Ela acha que consegue fazer qualquer coisa, está é um super, né? Está super motivado, aquela coisa toda, mas não E quer a dizer gente que esteja acaba, bem, de verdade. quando a gente está em tratamento,
ficar mais preocupado com os nossos pacientes quando eles estão no estado de mania do que quando eles estão no Uhum. estado depressivo. Porque quando eles estão no estado Sim, de mania, eles acabam meio que perdendo muito mais a noção de perigo. Então, os sim. E o casos. foco também. E o foco no Uhum, tratamento também. Tipo, exatamente. Já tô mais, tá tudo bem. bem. Eu já Aham, resolvi o problema. exatamente, né? E nos casos, porque o caso da bipolaridade tem muito casos de suicídio. Uhum, E normalmente, né, a gente vai pensar que ocorre mais quando está no estado depressivo, mas na verdade ele ocorre uhum. mais quando eles estão no estado de mania. Mania, Porque porque eles quando ficam eles mais ousados, né? e se sentem mais fortes, né? Porque quando eles estão no estado depressivo, eles se sentem mais fracos. E quando eles Uhum. vão para o estado de mania, eles se sentem mais fortes. Então, eles conseguem E, e, realizar o ato. e também pode acontecer da pessoa estar no estado de mania, estar bem, muito bem, e de um momento para o outro, ou seja, de um dia para o outro, dois, alguma coisa assim, ele entrar no estado depressivo novamente, se frustrar com isso e dizer, não, não tem mais jeito, e aonde acontece também as questões negativas, é isso? Oi, desculpa, travou a última parte. Tá? É assim, ó, a pessoa ela está no estado de mania, ela está bem, se sentindo muito bem, e de um momento para o outro, enfim, num período para o outro, ele acaba gerando, voltando ao estado depressivo, e isso pode gerar uma frustração tão grande que a pessoa perde a vontade de continuar, ou seja, o estado de depressão já faz isso, mas entra a frustração de estar bem ontem, por exemplo, e hoje está ruim. Então, quer dizer, vou acabar com tudo, vou destruir tudo porque não tem mais jeito. Acontece muito isso? Acontece bastante. Por quê? Porque o que é a perda de vontade de viver? É exatamente isso, né? A frustração. E não tem nada mais Uhum, do que faz com que as pessoas tentam o suicídio do que a uhum, frustração sim, motivada de uma patologia, de uma comorbidade. Né? Agora, quando a entendi. gente fala sobre o transtorno bipolar, é uma comorbidade muito ampla, muito grande, porque ela vai ficar em dois polos. Então, ela está sempre se sentindo frustrada. Porque numa hora ela está para baixo, numa hora ela está eufórica. Numa hora ela está para baixo, numa hora ela está eufórica. E isso pode mudar de uma hora para outra, no mesmo dia, várias variantes no mesmo dia, quanto pode ser num ano ficar no estado depressivo e no outro ano no estado de mania. Isso pode variar, então, de um dia para o outro, como de um ano para o outro, é isso? Sim, isso daí Perfeito. pode falar. Não, 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 eu digo, eu entendi. E isso tem alguma coisa a ver com os tipos de transtorno bipolar, não? É também, mas normalmente os tipos, o que que é? Tipo um ele é mais focado quando ele está no estado de mania. O estado de mania, no caso, dura mais tempo. Então, vamos dizer assim, o estado de mania dura 7 dias e o estado depressivo 3, por Tá, exemplo, né? O tipo tá, 2 ele vai focar mais no depressivo. Então, o depressivo que duraria 7 dias e o estado de mania que duraria 3. Mas isso pode variar, pode ser de anos também. E no entendi. caso, Então, aham, tô ouvindo, pode falar. e no caso, o ciclotimia, ele é mais Sim. variante. Ele é mais variante. Então, o que que é? Ele vai focar nos dois. Então, pode ser no mesmo Uhum, dia, uma troca de humor de depressivo para mania, como pode ser de anos também. Mas aí vai ser da mesma intensidade, não vai ter foco em um. tá. Mas aí entra o nosso problema, né? O que acontece? Muitas pessoas levam essa questão dessa mudança diária em alguns momentos como um ciclo da não necessariamente. E existe um meio de fazer com que a gente consiga entender isso, ou seja, como que a pessoa pode saber se esse ciclo de mania e depressão que está acontecendo, ele é realmente bipolaridade, no sentido naquele dia, sei lá, eu acordei bem, daqui a pouco estou ruim, daqui a pouco voltei a ficar bem. Como definir? Entende isso? Porque as Daí pessoas a chegam assim, gente, tá, mas como que eu sei que é ou não bipolaridade? então, daí a gente entra para a parte do diagnóstico. Opa, aí. A gente entra para a parte do diagnóstico, que a gente faz o quê? A gente vai fazer um teste psicológico. Além desse Uhum, teste psicológico, antes,
aqui que a gente faz? A gente vai fazer uma pesquisa com a pessoa. Então, a gente vai ver assim, quando que tu se sentiu de bom humor? Eu me senti assim, assim, até tal tempo. E quanto tempo se sentiu de mau humor, mais depressivo? Eu me senti assim, assim. Quais são os sintomas que tu teve? Então a gente parte para a parte dos sintomas, né? Então, eu me senti sem Entendi. energia, eu me senti impotente, eu me senti vazio. Então, essa característica no estado depressivo. E quando tu estava mais feliz, como é que tu se sentia? Eu me senti com muita energia, nunca me senti dessa forma, ou me sentia que eu tinha superpoderes, que eu podia fazer qualquer coisa. Extremos. Isso, eu ficava muito agitado. Então a gente já pensa no estado de mania. Então a gente vai e Uhum. faz um teste psicológico, para a gente ter a certeza de que é, de que não é. E daí a gente Então, sem avalia. esses testes, fica, não é, a pessoa não pode se considerar bipolar sem ter feito os testes, concorda? Não. Porque as pessoas acabam acreditando que porque tem essas variantes durante o dia, ela é bipolar, mas não Não. necessariamente. Existe regras para isso, né? Ou seja, Sim. existe técnicas e testes que vão diagnosticar com mais segurança para saber se a pessoa é ou não bipolar. Sim. E antes de aplicar o teste, porque assim, não vai ser na segunda, terceira sessão que a gente vai aplicar o teste. Primeiro a gente vai fazer toda Uhum. uma pesquisa de como é o comportamento dela, do passado, de como foi, de o que ela fazia, o que ela deixava de fazer quando ela estava nesses estados, quanto tempo durava cada estado, para daí sim a gente ir para a questão do teste. O Entendi. teste é Aí, praticamente só para a gente ter a certeza em geral para poder afirmar que ela realmente é bipolar. que na realidade, então, o teste ele vai vir de encontro às informações que tu já tem para saber se realmente fecha. Beleza, agora eu tenho certeza que é um nível de bipolaridade, ou seja, ou é bipolaridade em si. Exatamente. Existem Até, níveis? até porque, quando a gente fala sobre a questão do bipolar, ou qualquer teste em geral, a gente precisa ter um conhecimento antes para fazer a correção dos testes. Não tem como a gente aplicar um teste sem saber do passado, da vivência dela, do comportamento dela, dos pensamentos dela. Porque é uma correlação entre os dois. Então, quando Entendi. a gente Até fala porque sobre aplicar o teste, a pessoa pode estar mentindo ou omitindo algo, né? sim, com Que é certeza. normal, é aquela coisa. Sim. A pessoa chega aqui no primeiro dia, ela não confia totalmente no terapeuta. Ela Não, vai, ela vai ela vai sabendo aos ganhando essa. poucos, né? E isso, então, ou seja, tem muita coisa que ela vai omitir e até mentir para não ficar, às vezes, tão chato, tão feio e tudo mais. E aí Uhum. a gente consegue ter esse choque de informações com os testes e ver, Até, peraí, nesse caso, até porque tem muitas coisas que ela pode ter feito no estado depressivo, no estado de mania, que para ela é vergonhoso. isso é. Então, é onde ela acaba não tendo, né, a vontade de se abrir desde o começo. E isso é normal em Entendi, qualquer sessão. entendi. Então, esses sintomas, acho que é legal a gente conversar, então, sobre os sintomas da bipolaridade, o estado de mania e depressivo. É legal, acho que, né, explicar essa diferenciação, ou seja, entender que para que as pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir ainda entendam melhor a situação. Lembrando também que é importante você compartilhar, tá? Lembra, compartilha essa live aí, leva para todo mundo, que é uma informação bem bacana. E como a Tássia falou, é uma informação que muitas vezes vem desencontrada de outras, né? Ou seja, as pessoas têm uma falsa ideia do que é bipolaridade. Então é bem bacana que hoje nós vamos explicar no mais detalhado possível dentro do período que nós temos, para que você tenha esse conhecimento à sua mão, tá bom? Então vamos falar então sobre os sintomas, Tássia, sobre da bipolaridade? Então, estado depressivo e estado maníaco, eles são totalmente diferentes. Então, o que acontece? Opostos. Quando eles estão, a pessoa está no estado depressivo, por exemplo, ela vai sentir muito sono, vontade de dormir. Quando ela vai estar no estado de maníaco, vai ser o contrário. Ela vai sentir a
sem sono, vai se sentir sem sono, vai ter a questão da insônia, então ela não vai conseguir dormir, ou ela vai ter muita dificuldade para dormir. Então, Entendi. quando ele está no estado de depressivo, ele vai faltar energia, né? E quando vai estar no estado de mania, vai ter muita energia. Então, eles são totalmente opostos. Que um faz num período, o outro faz no outro período, no caso. Normalmente, o que acontece? Certo. Quando ele está no estado depressivo, ele vai ficar muito esquecido. Então, ele vai ficar Hum. mais lento também. Tanto É, cognitivamente. só uma pergunta, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas vão entender assim, ó, o estado depressivo, ele está com depressão ou com sintomas depressivos? Ele vai estar com sintomas depressivos, entendeu? Não, não Porque daí, necessariamente está com depressão, então. não, por quê? Porque, no caso, o sintoma dele, a patologia dele é transtorno bipolar, entendeu? Isso, Transtorno bipolar. isso, E tá. daí, ele não é depressivo. A patologia dele não é Isso, depressiva. eu até peço para pontuar exatamente porque o que as pessoas acreditam. Ah, eu tenho bipolaridade e depressão. Pode-se ter, mas não devido a uma coisa com a outra, não é isso? É bem raro, na verdade, né? O que acontece? Uhum. O Sim. transtorno bipolar, ele está mais associado, então, com a questão junto com a ansiedade, então a pessoa pode ter o transtorno de ansiedade, Uhum. assim como também a questão de uso de droga ou transtorno alimentar. Sim. Também são os três mais recorrentes que é junto com a bipolaridade. A questão do uso de álcool, qualquer outra substância química e do transtorno alimentar são extremamente, quase todos andam lado a lado. Porque quando ele está no Entendi. estado de É uma mania, compensação, né? sim, quando ele está no estado de mania, o que ele faz? Ele vai procurar alguma coisa para ele depositar a energia dele. Então, Certo. aonde ele entra na questão de vícios. Pode ser vícios Uhum. químicos, assim como também vícios em jogos. Porque ele tem Uhum. muita energia. Entendi. Ele quer gastar, ele quer utilizar Ele quer isso utilizar. e até mesmo recuperar o tempo perdido, ou seja, fazer tudo aquilo que ele gostaria de ter feito naquele período depressivo e não conseguiu. Exatamente. O que acontece, né? Quando ele está no estado depressivo, ele se fecha. Ele se fecha para o Uhum. mundo, ele se fecha para tudo que ocorre no dia a dia dele. Quando ele está no Certo. estado de mania, ele se abre para o mundo, só porque ele se abre de uma maneira muito exaltada. E Excesso. aonde, e aonde ocorrem esses problemas do dia a dia. E é o que ocorre, vamos dizer assim, ele está no estado de mania, está se sentindo super bem, aí acabou que ele, né, saiu para beber. No outro dia ele Uhum. não vai conseguir ir trabalhar, porque bebeu em excesso. Então, isso começa a atrapalhar no dia a dia dele. É onde a gente começa a perceber que não é algo normal. Uhum. Entendi. E qual é a diferença de uma patologia mesmo? É quando ele começa a atrapalhar o nosso dia a dia, né? Enquanto isso, a Sim, gente quando está. traz prejuízo, né? Traz emoções elevadas, atrapalha a rotina, entra a questão dos vícios, seja eles quais forem, que vão atrapalhar também em várias situações, como trabalho, relacionamento, financeiro. Aí a patologia vamos dizer assim, concretizada, né? Sim, quando ele trabalha, atrapalha o dia a dia, a gente consegue realmente confirmar que ele tem alguma patologia. É onde a gente vai e começa a descobrir qual é a patologia exatamente. O dificultoso da Entendi. questão do bipolar é porque às vezes ele veio para nós com um sintoma depressivo e ele não fala sobre os períodos de mania, porque para ele estava bem. Então, às vezes Entendo. ele vai demorar, sei lá, 2 anos para entrar no período de mania e a gente não vai conseguir diagnosticar até lá. Vai ser muito difícil, a não ser que ele chegue e comece a falar sobre os períodos de mania dele. Até lá, no caso, a gente começa a trabalhar só a questão de depressão mesmo. Entendi. É isso que eu ia te perguntar agora. Então, às vezes, uma pessoa que chega até o consultório com sintomas ou alegando ter depressão, ela pode ser bipolar. Travou? Perguntou se a pessoa que chega com depressão ela pode ser bipolar? Isso. Isso, pode ocorrer. Pode Pode, ocorrer, né? Porque porque daí ela está naquele período, um período maior,
mais depressivo do que os outros. Por isso que é importante o conhecimento, aquela questão de conhecer o passado da pessoa, entender as situações, para que possa ter esse diagnóstico, para que possa ter essa informação passada para entender. Peraí, hoje tu está depressivo, mas há 2 anos atrás tu não estava. Como tu estava 2 anos atrás? Ah, estava bem feliz, isso era super. Então existe a possibilidade de ser bipolaridade e não depressão, não é verdade? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente pesquisar muito a fundo no passado da pessoa que vem até a gente. Pesquisar como é que foi, como é que era o comportamento dela. Ah, quando é que começou o comportamento depressivo? Ah, foi tanto. E como era antes? Como era o teu comportamento antes? Aí a gente vai conseguir perceber. Claro que nem sempre o paciente vai saber que aquele comportamento que ele tinha era algo anormal. Né? Mas talvez a gente trazendo para ele, ele comece a identificar. Entendi. Legal. Vamos lá, eu tenho mais tópicos aqui para ti, entende? Vamos lá, transtorno bipolar de uso de substância química e transtorno alimentar. Isso você até já falou, na verdade, que é bem comum, né? A questão da pessoa compensar através do químico, né? De drogas e bebidas e tudo mais, ou até mesmo na questão alimentar, jogos, comida, isso é bem normal. E isso acontece porque a mente da pessoa, na verdade, precisa aliviar a pressão, vamos dizer assim, ela precisa da recompensa, né? A nossa mente busca recompensa para tudo. Então, ela acaba precisando dessa recompensa para aliviar um pouco a dor. Mais ou menos isso? Por quê? Porque é muita frustração, é muita informação na cabeça dele. Então, é onde ele começa a compensar. Na questão, quando a gente fala alimentar, também tem muito isso. Por quê? Sim. Porque a pessoa, ela se sente, ela vai lá e começa a comer demais, depois ela se sente frustrada porque comeu demais, é onde tem as compulsões alimentares. Bulimia, anorexia. Entendi. Tá cortando aqui, mas não, agora deu. Vai. Entendi melhor. Fala de novo. Desculpa. Então, assim, ele vai e acaba compensando tudo na comida. Então, Sim. onde ela acaba tendo a anorexia, bulimia, junto com o transtorno bipolar. Entendi. Então, no caso, agrava o problema. Agrava o problema. Isso é... Bem, quando a gente tem um paciente que tem um transtorno alimentar, a gente já vai pesquisar essa questão do transtorno bipolar, porque pode ocorrer algo bem comum na clínica, na clínica. Pode ser genético? É isso? Isso. Normalmente, o que é? É genético. Mas o que acontece? Ainda tem toda uma pesquisa, né? Mas até agora as pesquisas apontam que é genético. Mas o que acontece? Minha família tem parente, eu vou ter? Não, vai ser a questão do teu convívio. Então, a questão social. Se algo acontecer no teu social que faça com que tu desenvolva, aí sim. Se não, ele vai ficar ali quietinho na genética. Só. Entendi. Na verdade, a pessoa pode ter a bipolaridade, né? Mas não ter, vamos dizer assim, aflorar ela, isso no decorrer da vida, isso? Ou seja, exatamente. Assim como a gente tem genética... Nem saber que tem. Exatamente. Porque a gente carrega várias coisas, né? Genética. E o que acontece? Isso vai se desenvolver ou não? O que vai fazer que se desenvolva? Vão ser fatores que ocorrem no nosso dia a dia. Então, passou por um momento muito de estresse, então isso pode vir a se desenvolver. Né? Passa por muita pressão psicológica, então pode ser que isso se desenvolva. Existe até vários filmes que falam sobre a questão de bipolaridade, que mostram bem essa questão de como a pressão psicológica ela acaba desenvolvendo essa questão bipolar. Entendi. Então, pode acontecer da pessoa nunca sentir isso, nunca ter nada, nenhum sintoma, nem nada, assim como pode ser que ela descubra isso, sei lá, tá lá com seus 30, 40 anos lá e descobre que tem a bipolaridade devido a questões que aconteceram naquele momento. Exatamente. Entendi. Legal. Bacana. Pessoal, se vocês têm dúvidas ou algum questionamento, pode colocar aqui nos comentários, que, claro, assim, nem sempre a gente vai conseguir comentar tudo ao mesmo tempo, mas a gente, eu tenho o pessoal aqui cuidando pra gente, tem a equipe aqui,
que eles vão estar anotando ali as perguntas e passam para a gente responde no final, tá? Então, pode perguntar, fica bem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Tássia, sobre diagnóstico. Então, a gente falou um Entendi. pouquinho lá, né, da questão do diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? A gente vai Isso. lá, faz uma pesquisa histórica, né, anamnésica, então a gente pesquisa sobre tudo com ele. Uhum. Estou ouvindo, pode falar. Tá travando? Opa, vamos ali, já vai voltar. Hoje está chovendo, como diz outro. Aí tem a internet não ajuda, mas o tema é tão interessante que é bacana exatamente por isso. Nós estamos falando sobre bipolaridade. Hoje a minha convidada aqui é a Tássia Mendes, psicóloga aqui da Terapia Criciúma. Voltou agora, Tássia? Isso, vamos lá então. Nós estamos falando sobre diagnóstico. Então, a gente vai fazer toda uma pesquisa histórica sobre o paciente, como a gente comentou, e fazer os testes psicológicos. Quais são os testes? Fazendo isso. São escalas, são avaliações, vai depender de cada pessoa, né? Cada profissional que for fazer. Individual, né? É individual. É sempre individual, né, no caso. No caso. Sim. Vou colocar aqui, a internet está bipolar. Colocar aqui, o Padre colocou, a internet está bipolar, verdade. Lá vai e volta. É porque a internet está vendo assim, eu tenho isso, então deve ser... Não, mas eu já não tenho mais. Não, agora tem de novo, agora não tenho mais. Está na dúvida assim. ainda. Mas então, assim, é só para a questão do diagnóstico, não tem nenhuma dúvida. Então, não basta você ver as emoções que estão acontecendo naquele dia, e sim ter um histórico, um acompanhamento profissional, para que possa o profissional analisar e entender toda a questão do histórico da pessoa, os testes, todas as informações. Então, é importante frisar, inclusive, que a pessoa que quiser procurar ajuda, seja com a gente, no caso com a Tássia, comigo, ou em qualquer outro lugar, que ela seja o mais sincero possível, né? Porque assim, quanto mais sincera a pessoa for, quanto mais verdadeira, nítida for a informação, mais fácil e mais fiel o diagnóstico, não é isso? Exatamente. Não pense que mentir vai ajudar em alguma coisa, que vai só atrapalhar. Vai te atrapalhar e vai nos atrapalhar. O que acontece? Eu costumo falar que assim, nós somos as últimas pessoas que a pessoa precisa omitir ou mentir. Porque o resultado não é para a gente, é para ela, né? É a pessoa que precisa ter o resultado positivo. E nós temos a ferramenta que vai ajudar a isso. E a gente está aqui para acolher, então a gente está aqui para escutar, para ouvir. Independente do que ocorreu ou que deixou de ocorrer. A gente sem julgamento, né? Isso é o mais interessante, né? É legal frisar, porque a gente não está aqui para... Isso, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente está aqui para... Eu costumo falar também que a pessoa que chega aqui, ela não vem buscar problemas, e sim solução. Só que para ter a solução definitiva, ela precisa, no mínimo, se permitir as mudanças, conhecer, deixar acontecer e trazer as informações corretas para que a gente possa trabalhar. Né? Exatamente. Quanto mais informação o paciente trazer, mais fácil e melhor vai ser o tratamento. Bacana. Sobre tratamento, Tássia, qual o primeiro passo? O primeiro passo, então, é a gente fazer todo um histórico. Então, a gente vai trabalhar a questão do passado dele e dos sintomas deles. E nesses sintomas, a gente vai incluir o quê? Os pensamentos que ele tem. No caso, a minha abordagem, a minha técnica cognitiva comportamental, a gente vai focar nos pensamentos que ele tem durante cada período. Por que ele se sente depressivo? Por que ele se sente em estado de mania? E assim, a gente vai trabalhando em cima desses pensamentos. Entendi. O que acontece? Pode falar, porque o transtorno bipolar, ele é algo vitalício. Ele não é algo que tem cura. Então, ele tem o quê? Controle. Controle. E normalmente se usa um tipo de medicamento que daí é questão com o psiquiatra. Mas junto com o medicamento, a gente é importante... E é importante as pessoas saberem que, nesse caso da bipolaridade, é importante o uso medicamentoso, né?
Porque, querendo ou não, na verdade, ele é meio que obrigatório, quase. Então, eu Sim, acredito que seja até obrigatório, porque, querendo ou não, são situações que o corpo vai precisar controlar e a parte medicamentosa ajuda nisso. sim. Porque não é uma depressão que a gente está trabalhando um diagnóstico, que a gente está trabalhando aquilo ali, a gente Uhum. sabe a causa, a gente sabe o que está acontecendo, o que não está acontecendo. É algo que já é genético, então o que ocorre? Já É está no DNA fisiológico, da né? pessoa. Então, falta uma química no cérebro, e essa química no cérebro que vai poder controlar é o medicamento. E no caso, a É o gente está aqui medicamento. para ajudar o paciente a lidar com esses sintomas e É apresenta. porque, querendo, no fim, acaba amenizando ainda mais o problema, porque a pessoa enfim, vai controlar a ansiedade, vai entender a situação. E nos estados de depressão, vai controlar a tristeza, vai ter mais foco, enfim, há questões que é muito individual, né? Cada um acaba sentindo ou tendo uma reação ou um sintoma. Então, a ideia é trabalhar esses sintomas, o medicamento vai fazer a parte fisiológica, a parte física, no caso a terapia, ela vai fazer o quê? Fazer com que a pessoa entenda a situação, acalme pelo fato de entender, controle as emoções ali para poder lidar com isso de uma forma mais saudável, mais tranquila, não é isso? Exatamente, até porque quando a gente está falando, a pessoa ela tende a ter ansiedade junto com esse transtorno bipolar. Sim. Então a gente também trabalha essa questão da ansiedade para a pessoa se acalmar, como você falou, para ela ficar mais tranquila, saber lidar com o que acontece. Nesse processo de quando vai tomar um medicamento, começar a tomar um medicamento, nem sempre o primeiro medicamento a pessoa vai conseguir controlar essa bipolaridade. Então, ela vai ter um processo ainda até achar o melhor medicamento para ela. E nesse processo, a gente também está aqui para dar esse apoio psicológico durante ainda essas trocas de humor. Legal esse suporte, até porque o medicamento, como tu falou, ele pode até, vamos assim, mesmo que ele faça que o primeiro medicamento já seja o correto, ele leva um período para que o corpo se adapte, ou seja, crie, enfim, trabalhe conforme a medicação precisa fazer, mas ainda assim, mesmo com o remédio correto, ele tem esse período. Então, a pessoa vai continuar sentindo algumas coisas e até sentir uma certa frustração pelo fato de não conseguir resolver. Ah, tomei o remédio e não me resolveu ainda. Então gera Exato. ansiedade, gera. Né? Então, aí entra o nosso trabalho, que é o quê? Amenizar a situação emocional, controlar, mostrar que, peraí, tudo tem um tempo, explicar a situação para a pessoa, para que ela entenda que isso não é uma coisa que acontece com mágica, não, é ciência, é fisiológico, é fazer com que a pessoa entenda realmente que, peraí, é um processo. Vai ter um começo, um meio e um fim, mas vai ter um resultado positivo. O Patrick aqui perguntou, então o medicamento só ameniza a bipolaridade? Eu não entendi, na verdade, muito bem assim, ó, se o medicamento ameniza só a bipolaridade. Ah, tá, acho que entendi. Sim, na verdade, o medicamento ele vai trazer os hormônios, a química que o corpo não está gerando. Ou seja, ele vai amenizar por isso. Exemplo, como a Cássia explicou, existe um hormônio, uma química, uma situação que não existe no corpo da pessoa. É isso, Cássia? Exatamente. Daí ele vai E o, trabalhar ali e vai ter o controle da bipolaridade. Então a pessoa vai estar com o humor controlado. Só porque dizer que ela está curada, a gente não pode. porque nem Até é, porque né? Na verdade, né? ela vai ter que tomar um remédio o resto A da vida vida. toda. Então não existe uma cura, existe um paliativo, né? Ou seja, um controle. O grande problema é quando o emocional está abalado por essas questões e existe já o histórico de emoções que fazem com que mesmo a química seja sendo controlada com a medicação, o emocional estando abalado, vai continuar tendo alguns momentos que a pessoa vai acreditar que continua com a bipolaridade sem entender que passou a ser uma situação normal, ou seja, níveis de emocionais diários, ou enfim, que são normais, somos seres humanos e as situações externas
acabam gerando isso. Só que a pessoa não entendendo, ela acaba achando que continua com a bipolaridade e acaba não melhorando nunca. Então, assim, ó, ele perguntou aqui, então, mesmo com medicamento, ela irá precisar de terapia? Sim, exatamente por esses quesitos que falamos. A pessoa vai tomar a medicação, vai melhorar, só que as oscilações naturais do dia a dia vão fazer com que a pessoa acabe acreditando que ainda continua com um problema. Exatamente. Até porque, quando a gente fala sobre questão medicamentosa, a gente sempre fala sobre, tirando a bipolaridade, sobre algo que tu vai tomar, mas a tendência é tu querer parar de tomar. E para te querer parar de tomar, tu precisa fazer a terapia. No caso da bipolaridade, é algo então, que a pessoa vai ter que tomar direto o medicamento, mas ela faz a terapia para aprender a lidar com esses pensamentos. Para saber que é uma coisa que, na verdade, ela não vai mudar necessariamente no sentido se ela parar de tomar medicação. É entender e aceitar isso e saber que ela pode ver muito bem de uma forma totalmente natural, só tem esse porém, que seria a parte medicamentosa. Nascimento perguntou aqui, ó, falando da hipnose, qual caminho seguir no caso da bipolaridade, submodalidades ou metáforas? Então, meu amigo, olha só, quando se fala em hipnose, se fala em controle emocional. Então, é aquilo que nós conversamos, inclusive agora, sobre as questões, enfim, a pessoa vai ter que tomar a medicação igual, não vai mudar nada, mesmo com a hipnose, ela vai continuar fazendo hipnose por um período, porque daí, querendo ou não, a parte emocional uma hora vai ser controlada, só que a parte fisiológica, medicamentosa, vai continuar. Aí, como se controla isso? O que eu faria? É que depende muito, né? Não existe receita de bolo, na realidade, né? A mente humana é incrível e cada pessoa é uma pessoa individual, o tratamento é individual, é único e deu. Então, assim, ó, depende da pessoa, vamos trabalhar a ansiedade, como falamos ali, questão de controle da ansiedade, o controle emocional, fator controle emocional, para saber que existem momentos bons e ruins para todos passamos momentos bons e ruins, nem todo dia são flores, nem todo dia tem sol, tem dia que tem chuva, né? Ou seja, então é entender essas questões. Então a hipnose vai entrar como um tratamento clássico, vamos dizer assim, clássico de controle emocional. Tá? Quanto a metáforas, controle emocional, enfim, a questão ali, que, como eu digo, cada sujeito ou pessoa vai ter o seu tratamento individual. Algumas são mais visuais, outras mais sinestésicas, outras mais emocionais. Então, nós vamos trabalhar essa questão da hipnose focado no emocional e não ensinar a bipolaridade, porque isso se resolve com a medicação, mas controlando as emoções para que a pessoa entenda e consiga lidar com isso de uma forma bem saudável e bem tranquila. Certo? Acho que respondeu. Então, assim, ó, Tássia, me diz uma coisa. Mais alguma informação que tu acha que é importante o pessoal saber sobre a bipolaridade? Acho que uma coisa bem importante de pontuar é a questão de que essa troca de humor que a gente estava conversando nunca tem uma causa. Ela sempre tem que ser do nada, vamos dizer assim. Quando ela tem uma causa, a gente já pode descartar a bipolaridade. É uma Entendi. coisa que a gente acabou não comentando, mas é algo que é uma das situações que a gente consegue identificar a bipolaridade. Porque não vai ser algo exatamente que vai fazer a troca de humor. Entendi. É uma troca de humor sem foco, sem fundamento, vamos dizer assim, né? Porque tem algumas pessoas assim, eu acordo bem, estou feliz, daqui a pouco minha filha faz alguma coisa errada, já me irrita, acaba com o meu dia, acho que eu sou bipolar. Não, é porque o seu filho lhe irritou. É porque a situação aconteceu que ele trouxe uma emoção ruim. É assim, né? Isso não é uma coisa do nada. Acordei, estou bem, estava lá tomando meu café, daqui a pouco, não quero mais saber desse café, vou jogar fora, eu não presto, não vale a pena. Isso já pode ser uma situação preocupante. Isso a gente já consegue identificar como algo fora do padrão de uma troca de humor, né? Porque a troca de humor normal tem que ter uma causa aparente, né? E a questão da bipolaridade, ela sempre ocorre do nada. Não tem uma causa. Entendi. Certo, deixa eu ver aqui. Ok, tem pessoas ali querendo entrar na live aqui, mas eu acho que não é o momento, a não ser que tenha informações pertinentes ao caso. Então, assim, ó,
Bipolaridade, então, não sei se tu tem essa informação, mas existe, no caso, assim, quantidade de pessoas, se é recorrente, se é um problema, no Brasil tem bastante. Então, no Brasil, a gente tem mais ou menos umas 6 milhões de pessoas diagnosticadas com bipolaridade. E no Uhum. mundo, a gente pode dizer que é mais ou menos umas 4% da população adulta, porque também é bom falar que existe bipolaridade infantil, e a presença Entendi. na criança, no adolescente. Certo. E existe, assim, claro, eu estou fazendo perguntas assim meio aleatórias, às vezes se tu não tiver a resposta, fica tranquilo, a gente procura depois e Uhum. coloca nos comentários. Mas existe, assim, uma faixa etária mais comum ou... Da bipolaridade, normalmente ocorre em mulheres, lá entre os Uhum. 25, 35, assim, uma faixa etária maior, né, de conseguir diagnosticar, né? Certo. Entendi. Então, normalmente é mais mulheres que sofrem de bipolaridade. É, normalmente é. Ah, claro que isso é uma especulação também, mas eu digo assim, será que o homem é porque ele não dá muita bola para isso? É porque daí a gente entra Ou na aquela questão questão de de... não se cuidar tanto, né? Não, isso Exatamente. é, né? O homem tem, infelizmente, tem muito isso, né? Esse negócio de psicologia, esse negócio é frescura, não vale a pena. Pode ser isso também, né? Exatamente. Tem muito isso, assim como a questão de os homens procuram médicos menos do que as mulheres, e, né, e etc. E Isso, tal, a é. questão da psicologia também tem muito essa questão ainda do preconceito. As pessoas ainda têm, independente da faixa etária. A saúde mental, as Por pessoas isso. ainda deixam para lá. Ah, não é nada. As pessoas, então, elas vão vir procurar a gente no consultório quando não conseguir mais aguentar, já tentou de tudo e Fundo não do poço, conseguiu. né? Quando já estão lá no É, fundo do poço, né? É. exatamente. Infelizmente. Ah, Eu digo até a questão de feminino e masculino, né? No sentido, a mulher, ela procura muito, assim, a demanda, se a gente for olhar a agenda hoje, 70, 80% da agenda é mulher. O com certeza. restante é homem, né? Então, ou seja, que pena, porque assim, ó, tem muitos homens que sofrem, precisam de ajuda e não se permitem, ou acham, e que é importante falar, eles acham que é um sinal de fraqueza procurar ajuda. E na realidade não é. O cara que é muito macho, diga assim, ó, esse é o cara que procura ajuda, porque ele tem total segurança, certeza e tudo mais. Então, não, eu tenho um problema, preciso resolver. Esse é o cara corajoso. Porque Até aquele porque, cara que fica. até porque um tratamento psicológico não é algo fácil. É algo que Não, vai claro que não. demandar muito esforço mental e físico das pessoas que estão em tratamento. Então não é algo, é algo tranquilo, eu vou vir para a sessão e vai ser tudo tranquilo. Não. A gente força a mente da pessoa até esgotar. A Por gente isso que tem o que cara. deixar, a gente Isso, tem por que isso dar que o em cara cima que. do paciente. Sim, sim, até porque o cara que pensa que procurar terapia ou alguma coisa assim é ser fraco, não, ele tem que ser muito forte. Porque, como tu falou, é desgastante. Imagina, tu vai ter que reviver situações negativas que tu já viveu, vai ter que comentar, conversar, entender. Então, ou seja, não é uma coisa fácil. É, a gente mexe na ferida, né? E quando a gente mexe na ferida, dói. Exatamente. O Patrick está perguntando aqui, então não existe um gatilho específico para a Não. questão emocional? Ele não colocou, mas eu acho que é questão emocional, a bipolaridade. Quando a emoção do bipolar, quanto a emoção do bipolar, não existe gatilho. É do nada, a pessoa está bem, daqui a pouco já está ruim. Quando existe o gatilho, que no caso é as situações naturais do dia a dia, aí já não é. Pode ser, pode ter bipolaridade? Pode, mas não, nesse caso não é diagnosticado como tal pelo fato de ter situações externas que estão agravando a emoção da pessoa naquele momento. Exatamente, até porque, vamos dizer assim, a pessoa que tem bipolaridade é um ser humano normal. Então, com certeza, vão ter situações que vão dar gatilhos nela e ela se sentir ruim, mal e tal, mas isso não vamos caracterizar como bipolar. A gente vai caracterizar como a questão bipolar quando a mudança de humor for
do nada, não tiver nenhum gatilho. E isso tiver uma recorrência também, né? Não é porque hoje eu senti isso que eu sou bipolar, não. Ela tem que ter, no mínimo, ocorrido mais 5 vezes para a gente conseguir diagnosticar que teve essa mudança de humor do nada. Para a gente conseguir ter uma certeza, ela tem que ter ocorrido mais 5 vezes. Num processo de, no mínimo, uns 2 anos. No mínimo. Entendi. Aí sim pode ter uma. Ainda assim precisa se ver o histórico, o passado, entender as situações, fazer os Isso é só testes, uma ajuda. a chocar isso. É só essas 5 vezes que no período de no mínimo 2 anos é só para ter o início da procura. É isso? Exatamente. Só para a gente ter, falar assim com certeza. Né, a gente tem todas essas avaliações que a gente fez, você já teve 5 vezes no processo de 2 anos, então a gente consegue diagnosticar com certeza que tem um transtorno bipolar. Entendi. Porque o que Então ocorre é isso, tá? muitas vezes é ter esse diagnóstico errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai diagnosticar, com Muito. certeza. Até porque o Dr. Google está aí, sem falar que existe, enfim, profissionais e profissionais, não estou falando mal de nenhum, mas infelizmente tem pessoas que pegam poucas informações e dão um diagnóstico baseado nas informações que a pessoa trouxe. Exatamente. E aí entra uma outra situação que eu sei que a gente acaba tendo bastante problemas, assim, é a questão da pessoa entender e acreditar que aquilo é real e fazer isso acontecer, né? De uma forma errada e sofrer com a bipolaridade que não existe na realidade. E é muito difícil a gente trabalhar essa questão, porque quando um paciente vem com um diagnóstico de outro, seja médico ou qualquer outro tipo de profissional, e vem e a gente começa a perceber que realmente aquele diagnóstico não é muito difícil a gente trabalhar essa questão e dar a notícia para ele, porque a gente já entra numa questão ética de não desmerecer o trabalho do outro. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E isso é ruim porque prejudica o paciente, né? Nós temos que ter um cuidado excessivo, vamos dizer assim, tentando pelas beiradas, vamos falar assim, mostrar para a pessoa que existe uma outra situação, como se fosse vamos dizer assim, uma segunda opinião e que ela precisa. Mas aí entra aquela questão também psicológica do, peraí, eu acredito naquela pessoa que falou isso. Eu já me trato há anos, ou isso, ou aquilo, que acontece muito, né? Eu já me trato há anos, e ele me disse que eu tenho, então eu tenho. Ou seja, a pessoa acredita naquilo e acaba não conseguindo mudar como poderia, pelo fato de ter uma crença limitante, que não deixa de ser uma crença limitante. Né? E daí tu fica, né, numa situação onde tu não vai conseguir trabalhar. Porque não tem... né, vai ser antiético tu acabar trabalhando uma questão onde não existe. Exatamente. Ou seja, a pessoa vai continuar até tomando medicamentos e tudo mais, sem necessidade em muitos casos, porque ela acaba achando que não, que lá é o certo, acabou e deu, então, e ninguém pode falar o contrário. Então, aí a gente se limita em deixar a pessoa viver daquela maneira que ela aceitou viver, vamos dizer assim, né? Então, a gente não pode faz parte. Nada. Não, eu costumo falar assim, ó, aqui a gente não força ninguém a fazer nada, a pessoa vem aqui procurar ajuda, nós temos as ferramentas, nós temos o conhecimento, temos a estrutura, temos tudo que a pessoa precisa para mudar. Só que tem um ponto-chave, ela precisa querer. Ela precisa simplesmente se permitir e deixar acontecer. Nós não forçamos. Ah, você tem que mudar. Não, nós estamos aqui para te ajudar nisso. Agora, tu tem que querer. Eu até costumo falar que todo tratamento é 50-50. 50% terapia, 50% paciente. O nosso 50% é garantido. Nós temos tudo isso que eu falei agora. Agora a pessoa precisa fazer os 50 dela. Exatamente. A pessoa tem que se comprometer com o tratamento. Quanto mais comprometimento ela tiver, mais fácil vai ser o tratamento para ela. Principalmente iniciar e terminar o tratamento. Né? Não abandonar no meio do caminho achando que não preciso mais ou isso. Tudo tem um processo. Às vezes a pessoa assim, não estou vendo tanto resultado ainda. É que existe o processo. Tu vai fazer um pão, um bolo, tu tem os ingredientes para colocar e na ordem correta para não desandar tudo. No nosso trabalho é a mesma coisa. Inicia-se, tem que ter aquele processo,
Ah, mas espera aí, eu não vi ainda. Vai ver, calma, relaxa, deixa acontecer. Vai mudando, faz isso, faz aquilo. Né? Vai pontuando essas questões e é importante dar continuidade. Ah, mas eu não vi resultado, vou parar. Tudo bem, mas tu não terminou o tratamento. Se tu terminar o tratamento e ver que não deu resultado, aí é uma coisa. Agora, não terminar e às vezes achar, ou até mesmo no caso da bipolaridade, entrar num estado de mania e achar que não precisa mais nada, a pessoa vai sofrer de novo lá no futuro porque ela não terminou um tratamento, ou pelo menos não foi bem orientada, como deveria, porque não teve tempo hábil para isso. Né? Então, é Exatamente. importante começar e dar continuidade. Segue a Tássia ali. Se tiver alguma dúvida, ó, tá ali já, ó, psicóloga Tássia Mendes, tá ali, ó, psicologata Tássia Mendes. Então, assim, ó, segue ela ali. Vai ser bem bacana. Tem dúvida, chama ela no direct lá, faz a Só pergunta, ela vai perguntar. responder com isso, ela vai ter bastante carinho em responder cada um de vocês. Muito obrigado por ficar com a gente aqui. Na semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, nós estamos aqui de novo, fazendo mais uma live. Durante a semana eu vou estar divulgando aí para vocês saber o assunto e tal. Vou ter convidado também e a Tássia vai voltar. Então a Tássia, logo, logo, ela vai estar com a gente aí de novo, trazendo mais assuntos. Então, assim, se você tem um assunto que acha interessante, gostaria de, né, sei lá, vamos conversar sobre um assunto tal que eu acho bacana, chama a Tássia, me chama ali também, coloca nos comentários que a gente vai ter todo o carinho do mundo para te atender e trazer a informação. Tá bom, Tássia? Muito obrigado. Se tiver Obrigada mais alguma coisa também. para falar, fique à vontade. Tá? A casa é Obrigada, gostei sua. bastante. Obrigada pelo convite. Espero ter esclarecido Então as tá. dúvidas. Ah, com certeza, assim, ó, até eu já vi comentário ali, eu aprendi muito. Então tá bom, é isso. Forte abraço, muito obrigado. Tchau, boa noite. E isso, qualquer coisa nós estamos à disposição, tá bom? Até mais, obrigado, hein? Tchau.